Bom dia. Agora iremos apresentar o tema 6 de seminário, Literatura Africana de Língua Portuguesa, onde os integrantes do grupo são Daniel Pereira dos Santos, eu, Gabriel Anoé de Almeida Oliveira, Gustavo Rodrigues Silva, Leandro Augusto Silva e Pedro Cruz de Oliveira e Silveira. O nosso sumário se baseia em literatura africana de língua portuguesa, o contexto histórico, os autores, as questões de vestibular e, por fim, a importância. A literatura africana é uma coletânea de diversas obras que são produzidas dentro do continente europeu, tendo destaque ali os países que falam na nossa língua, a língua portuguesa, como por exemplo nós temos a Angola, e as suas obras elas variam de acordo com cada período em que elas foram produzidas, como por exemplo a colonização, a pré-independência e, por fim, a pós-independência. No período colonial, nós vemos que a literatura africana sofreu uma grande influência vindo da literatura europeia, onde nós vemos que muitos autores começaram a adotar os padrões estéticos, linguísticos e temáticos vindo da Europa. E isso também acabou acarretando na reprodução da cultura clássica europeia, que antes era valorizada pelos colonizadores como algo superior. Também vemos a tensão entre as culturas, onde a gente vê que, por conta do conflito entre as tradições africanas e as tradições europeias, começaram a haver um choque cultural ali, em que as pessoas começaram a ter aquelas crises identitárias e não sabiam mais se pertenciam a uma cultura ou se pertenciam a outra. E por fim nós também vemos a alienação cultural, onde as pessoas estavam sendo induzidas a abandonar as suas culturas e suas tradições e acreditarem que a tradição europeia era superior à tradição africana e que ela devia ser desprezada e deixada de lado, enquanto a tradição europeia deveria sim ali estar num outro patamar, um patamar que era para ser representado em todos aqueles países do continente africano. Já na fase da pré-independência da literatura africana, nós vemos que ela é marcada por um resgate cultural e uma afirmação da identidade negra, onde muitos autores começaram a retratar, através de um realismo social, os problemas que eram vividos pela sociedade africana, como por exemplo a desigualdade, a violência, a pobreza e a discriminação. Então, a literatura virou um meio de comunicação alertando sobre a discriminação e também o preconceito que eles viviam. E também nós temos a identidade negra, onde ela buscava representar e se orgulhar das origens africanas e retirar ali aquele estereótipo que foi criado pelos colonizadores. E com isso surge também o interesse pelo folclore africano, onde começou a ser retratado a respeito dos mitos, as lendas, as tradições orais e os personagens que representavam as etnias africanas. E também com isso nós vamos para a valorização da cultura popular, mostrando que a literatura passou a reconhecer os saberes, as práticas e as expressões culturais que eram vividas pelo povo africano, que antes haviam sido apagadas pela colonização. Agora, na fase do pós-colonialismo, nós vemos que os países, após serem libertos do domínio colonial, eles começam a buscar na sua literatura temas ligados à reconstrução identitária e também ao cultural. Um dos pontos importantes é o resgate da ancestralidade, com a reconexão com tradições, histórias, memórias e os saberes ancestrais que eram passados de gerações em gerações, mas que por conta da colonização foram tratados como insignificantes e também desvalorizados. E com isso acarretou também nas questões raciais, onde autores nas suas obras começaram a retratar esses pontos, mostrando que estes efeitos causados pela colonização causaram marcas profundas que ainda hoje na sociedade africana é refletida, como por exemplo a desigualdade social e também o racismo. Mas nós vemos que, mesmo isso tudo acontecendo, eles continuaram nas suas obras trazendo ali a presença dos idiomas nativos, que por conta das influências causadas pela cultura europeia, como por exemplo a língua portuguesa, que virou ali a língua deles, eles em suas obras eles começaram a trazer a presença dos idiomas nativos, demonstrando que, mesmo tendo marcas e feridas do colonialismo, eles ainda mostram a autonomia literária e quão profundo é a sua cultura. Iniciando o contexto histórico da literatura africana de língua portuguesa, onde está intrinsecamente ligada ao domínio português que impôs idiomas e formas literárias ocidentais, como os contos e os romances, assim como culturas ricas em tradições orais, se dividindo em fases, iniciando pelo século XX, sob o domínio colonial, no qual tinha limitações de modelos estéticos europeus, com as produções africanas sendo alienadas com essa influência europeia,
tendo uma limitação do que poderia se expressar da própria cultura africana. Já nos meados do século XX, com o crescimento do sentimento anticolonial, houve uma ruptura com esse colonialismo puxado europeu, no qual a literatura se torna um veículo de protestos e afirmação de valores nacionais, assim como temas também nacionais, culturais e sociais africanos, ruminando na construção da identidade africana, período das lutas pela independência lá pela década de 1960 a 1970, começando uma reconstrução simbólica das identidades nacionais, com tradições orais, valores culturais locais e mitos africanos que ganham destaque como forma de resistência, juntamente formando tudo isso ao início de uma nova era literária. E por fim, a independência literária com a pós-independência lá pela década de 1975 em diante, onde a literatura se individualiza, com os autores podendo ter essa experimentação estética, mas mantendo o compromisso com a realidade social e política dos novos países africanos. Mia Couto é um escritor de Moçambique que também é biólogo e ele é conhecido por uma escrita muito poética, onde ele mistura a realidade com elementos quase mágicos. Grande parte das suas obras falam sobre a guerra civil e as tradições africanas e a identidade do povo moçambicano. Uma das obras mais conhecidas dele é Terra Sonâmbula. Já o Pepe Tela é um escritor angolano que participou da luta pela independência da Angola. E por isso, muitos livros dele falam sobre política, revolução e os problemas do país depois da independência. E ele mostra tanto os sonhos quanto as decepções do povo. E um dos livros mais famosos dele é Mayombe. E Chimamanda é uma escritora nigeriana muito conhecida no mundo todo. Ela escreve em suas obras sobre o racismo, feminismo, imigração e principalmente identidade. Os livros dela falam bastante sobre o choque cultural entre a África e os outros países, principalmente os Estados Unidos. E uma das suas obras mais importantes, se não a mais importante, é No Seu Pescoço. Por fim, Paula Chiziane é a primeira mulher de Moçambique a publicar um romance. Em suas obras, ela aborda muito a realidade da mulher africana, falando sobre machismo, poligamia e sofrimento feminino. Suas histórias mostram a luta das mulheres dentro da sociedade tradicional africana. E um livro bem conhecido dela é Balada de Amor ao Vento. A literatura africana teve como importante influência recuperar e reafirmar identidades culturais próprias dos povos africanos e permitir que os países lusófonos, no caso países falantes da língua portuguesa, escrevam suas próprias histórias na sua voz. Junto também, como importância, ela deu visibilidade para narrativas marginalizadas, no caso da literatura africana, que expôs diversas situações coloniais que foram invisibilizadas pelo colonialismo europeu, também substituindo a visão eurocêntrica sobre a história africana. Junto com isso, ela enriqueceu muito a língua portuguesa, com os autores africanos meio que adaptando e africanizando o português, adotando diversos elementos de língua e oralidade africanas, criando novos modos de narrar. Isso, amplia muito a diversidade e mostra que o português como uma língua viva, plural e adaptável. Também, ela meio que promoveu o diálogo entre culturas por meio dessas obras, tendo um intercâmbio entre África, Europa e América, no caso Brasil, valorizando a cultura africana, contribuindo para uma literatura lusófona, no caso da língua portuguesa, mais rica e diversa. Também possibilitou reflexões críticas sobre a sociedade, a colonização, o pós-colonialismo, identidade, memórias e injustiças sociais da África. Também colocou a literatura como uma forma de consciência histórica e social, mostrando diversas situações que não eram mostradas na literatura europeia.